Então, pessoal, nós teremos pessoas. Está sendo gravado, tá? Porque ela vai ser apresentada a um professor da Universidade Federal do curso de Ciências Biológicas. A gente é ministrado para examinadores, certo? Ele vai observar a aula. Eu gostaria que vocês interagissem comigo naturalmente, sem muito problema. Tá? A aula. Começa aqui, por favor. Aí nós vamos falar sobre ciências do ambiente, certo? Aí, passa aí os lados, tá certo? Então, nós vamos falar sobre ecossistema. Pessoas, primeiro, eu acho que isso é já um conteúdo que você já deve ter conhecimento. Ecossistema. O que seria ecossistema? Alguém poderia falar? Oi? Será que onde a gente mora não é um ecossistema? É ou não? É. Será que é ainda? É. Ou não? Ecossistema não será um ambiente onde tem fatores bióticos e abióticos, aqueles fatores vivos e não vivos? Será que aqui na nossa região não tem fatores vivos e não vivos, não? Não tem ou não? Tem ou não, gente? Tem? Tem. Vamos lá. Quais são os fatores vivos do ambiente? Quais são? Vamos lá, gente. Quais são os fatores vivos? Pode falar. Diga. Vocês estão feitos gestos, mas vamos lá. Coisa que eu falei. Isso, animais, o que mais? É o que, amiga? Plantas, animais, tem diversas plantas aqui na região? Tem. Tem diversos animais? Tem. Então, só para a gente ter uma ideia, quer dizer que os fatores vivos desse ambiente aqui, a gente pode observar, tem boi, tem cachorro, tem gato, e o ambiente que nós moramos por aqui tem luz solar, tem temperatura, tem água. Então são fatores que não têm vida, mas são essenciais. Nós não sobrevivemos sem esses fatores aqui, ó. Hoje, abióticos, nós não vivemos sem eles. Eles são os fatores essenciais. Não podemos esquecer isso, viu? Fatores essenciais do ambiente, os abióticos, né? Então veja bem, ecossistema. Esse ecossistema que vocês estão vendo aí é um conjunto de seres vivos que eles interagem entre quem? Sim. E com o meio que? Natural. De forma equilibrada por meio de reciclagem de matéria e do uso eficiente de energia solar. Unidade funcional básica composta de uma biocênose, ou seja, de seres vivos que interagem no meio abióticos que vivem no meio ambiente e abióticos são esses fatores. Esses bióticos, nós podemos compreender no meio ambiente que são os que têm vida. Nós fazemos parte. E os abióticos, né? Abióticos são aqueles que não têm vida, mas são essenciais. Nunca vi dizer que as pessoas sobrevivessem sem temperatura, sobrevivessem sem solo, sobrevivessem sem sol, sobrevivessem sem o ar. As pessoas, os seres vivos, eles precisam necessariamente disso, certo? Para sobreviver. Então, fatores biológicos. O que são os fatores biológicos? São os elementos bióticos. E os fatores físicos? Os abióticos. Quem são os bióticos? Os que têm vida, né? Os seres vivos. E os abióticos, os físicos, que são os elementos que já foi dito. Certo? Aí aqui, ó, exemplo de ecossistema. Nós temos aqui 3 exemplos de ecossistema. Uma planta que ela provavelmente está no sistema natural, é uma planta que faz parte do ecossistema. Temos aqui um aquário, olha só, um aquário, ele faz parte do ecossistema. Estou compreendendo aí vocês? Um aquário, ele faz parte. Se vocês já viram um aquário de perto, dentro do aquário tem várias pedrinhas, água, tudo aquilo ali que estão compondo o aquário, ele faz parte do ecossistema. Temos um oceano, que aí é um ecossistema bem imenso,
E temos uma floresta, olha só, para nós não esquecermos. Quando alguém perguntar exemplo de ecossistema, uma floresta. Dentro de uma floresta geralmente vai ter animais, vai ter plantas, vai ter pedras, vai ter solo, temperatura da floresta é essencial para aqueles ambientes de lá. Você pode observar que existem tipos de floresta e tudo isso faz parte do ecossistema. E reservatório hídrico, que é justamente aquele reservatório de água. Tipo, vamos imaginar agora, a usina hidrelétrica que coloca energia para a nossa residência, né? Que é a usina que fala do Rio São Francisco. Então, quer dizer, um reservatório hídrico que realmente faz também parte do ecossistema. Então, são esse exemplo básico, para a gente não esquecer mais o que seria isso. Então, veja bem, características. Continuidade, todos os ecossistemas são interligados, ou seja, fazem parte da biosfera. O que é biosfera? É tudo isso que nós moramos. Nós habitamos em uma terra que é chamada de biosfera. Por quê? Porque ela é composta de seres vivos, seres não vivos em sua imensidade. Em sua imensidão, então, é a biosfera. Temos os sistemas abertos, ecossistemas abertos, e se mantém através do fluxo de energia solar. Olha só, o sol, a paisagem, tudo isso se chama esse ecossistema aberto. E temos aqui ecossistemas resistentes às mudanças, ou seja, autorregulares, que ele chama de hipótese de Gaia. Quer dizer, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que o nosso mundo, eu acho que já foi falado, era o único mundo chamado Pangeia, que os planetas eram todos, os continentes eram todos juntos no início, há milhões de anos atrás, eles eram todos juntos e começou a separar. Então, quer dizer, ecossistema ele resiste a mudanças. Foi tendo essas mudanças do continente. O nosso continente aqui, americano, nossa América do Sul, era colada com o continente africano. Dizem que aqui tem hipóteses, que lá na África tem hipóteses também, do mesmo espécie daqui. Como é que pode, se não formos uma Pangeia, como é que pode ter hipóteses aqui e lá? Na África, tão longe, tão distante que só vai para lá de navio ou avião. É a mesma coisa, ó. Aqui é Belém e aqui é Guarabira. Então, se tivesse só mares, rios, para chegar lá dividindo, as pessoas saíam de barco ou de avião. Porém, como se explicaria aqui ter fósseis de um animal e lá em Guarabira tem fósseis de animais? Se eles provavelmente não animais, como seria? Se há milhões de anos atrás não tinha avião, barcos provavelmente não tinham. Então só tem uma explicação para algumas teorias, que era Pangeia, ele era junto e com o tempo foi tendo esse espaço, aí, esse afastamento. Certo? E aí tem a organização. Em um ecossistema, cada espécie possui seu habitat e seu nicho ecológico. Habitat, todo mundo sabe. Todo ecossistema tem seu habitat, é a moradia. Qual é a moradia dos bois? Eles vivem lá na fazenda, vivem no mato, então eles têm um habitat deles, é ali. Qual é o habitat dos macacos? Gostam de galho mais alto. Né? Qual é o habitat das galinhas? Elas gostam de um galinheiro, então tem seu habitat. E também tem também o seu nicho ecológico. O que é isso? Habitat é o endereço, é o local que eles moram. Local ocupado pela espécie com todas as suas características bióticas. É como eu falei, galinha gosta de galinheiro, né? Galinheiro é próprio da galinha. Então, o habitat dela. Já o nicho ecológico é a profissão. O que é isso? Função da espécie dentro do ecossistema e suas relações com as demais espécies com o ambiente. Exemplo, fonte de energia, taxa de crescimento, metabolismo, efeitos sobre outros organismos, capacidade de modificar o meio que vive. O que é nicho ecológico, em outras palavras? É a profissão. Vamos imaginar agora. Como é que os cães têm filhotes? Eles têm que ter um cruzamento, né? E esses cães, como é que eles sobrevivem? Né? Aqueles cães vira-lata, como é que eles sobrevivem nas ruas? Catando comida, eles não têm um habitat, né? Então eles começam a ter uma profissão, procurar restos de comidas na lata, vasculhar aqui e ali, para sobreviver. Então o nicho ecológico é esse exemplo que a gente dá básico, desse ambiente que eles procuram, certo? Outra coisa,
Equivalentes ecológicos é espécies que ocupam nicho semelhantes em regiões distintas. Aqui nós temos um exemplo de cadeia alimentar, tá bom? Organização, anjo, produtor, consumidor, cadeia alimentar, que aqui temos tipo 1 e tipo 2. Quem faz parte do tipo 1? Vegetais, animais e também animais carnívoros. Vegetais é também que são vivos. Animais são herbívoros e animais também de carnívoros, né? Então faz parte. Tipo 2, detritos vegetais e animais, os decompositores detritívoros, que são aqueles que se alimentam de material orgânico. Então, numa cadeia alimentar, capim, por exemplo, é o quê? É um vegetal, né? Ele é classificado como um vegetal. É um ser produtor que produz seu próprio alimento. O gafanhoto é um herbívoro, né? E o pássaro vai servir como carnívoro. Nessa cadeia aqui, ele é carnívoro. Carnívoro por quê? Porque ele vai comer o gafanhoto. Aí o que acontece? Lá vem a raposa que vai comer o pássaro. A raposa também vai ser classificada como um animal carnívoro, consumidor. Só que aqui vai ter níveis, ó. Isso aqui é produtor, esse daqui vai ser primário, esse secundário e esse terciário. O que é isso? Nós vamos chamar isso de consumidor, consumidor e consumidor. O que vai mudar é primário, secundário, terciário. Consumidor primário, por quê? Come o produtor. Se eu digo coelho come cenoura, coelho é um consumidor o quê? Primário. Agora eu digo, o cachorro come gato, um exemplo. O cachorro vai ser o quê? Secundário, né? Porque o gato vai comer ração. Aí o cachorro vai comer o gato. Dando um exemplo. Então quer dizer, e o terciário é aquele que já se alimenta com o outro. Então o primário, secundário, terciário. Aí aqui temos, ó, o trigo. Quem come o trigo? Quem é? Pulgão. E quem come o pulgão? Protozoários. Então protozoários, e nós já sabemos que são alguns tipos de vermes como ameba, algas marinhas, que fazem parte do reino protista. Certo? E aí, folhas. Quem se alimenta de folhas são fungos, e os fungos os vermes destroem, porque fungos é outro reino. E aí temos uma cadeia alimentar. Aqui temos uma cadeia alimentar totalmente mostrando que aqui fazem parte, ó. Vou mostrar a vocês. Dessa árvore aqui, tudo que a gente está observando aqui é produtor, tudo aqui é produtor. Aí, ó, se a gente observa que é produtor, nós vamos encontrar aqui um consumidor. Esse consumidor aqui, ele significa ser secundário. Secundário, por quê? Tem algo que se alimenta dele. Tem algo que se chegar, leva ele, leva a onça. Então, temos esses daqui, que são os decompositores. Está por aqui os decompositores que decompõem fungos, bactérias. Aí nós temos também aqui uma cadeia alimentar bem assim diversificada, porque o jacaré não é um ambiente só terrestre, ele vive no ambiente aquático, ele não só vive em ambiente terrestre. Então, mas ele come peixes, né? Então, quer dizer, tem todo um processo. Consumidor terciário, jacaré, esse é um consumidor secundário, esse aqui é um consumidor primário, que os peixes comem algas marinhas que vivem lá na água, e os produtores que são as águas, como está se explicando aqui, que se chamam fitoplânctons, que são as algas que vivem no mar. Certo? Vamos ver aqui. Existe no ecossistema catástrofe provocada naturalmente e provocada pelos homens. Quando ela é provocada naturalmente, aí nós estudamos geológicas, climáticas e terrorismo. Naturais. São essas duas. Geológicas e climáticas. Quer dizer, geológica por quê? Porque é questão dos ambientes que vivem. Quer dizer, desceu uma pedra dali da serra. Então nós vemos que foi natural, não foi ninguém que foi lá. Ah não, caiu um raio e derrubou uma árvore. Foi algo que caiu geologicamente ou climático, pelo clima também. Hoje está frio aqui na cidade. Por que está frio? O clima, né? O homem não consegue colocar de jeito nenhum um catástrofe natural. Nós podemos mudar, eu sei quem já viu na televisão São Paulo, muitas vezes está 0 grau. Sabe o que é 0 grau?
está abaixo da temperatura mesmo, zerou. Está todo mundo morrendo de frio, gelados. Então o que acontece? Nenhum ser humano pode fazer a temperatura ficar assim, não. Isso é natural. Isso são coisas naturais. Agora o homem pode provocar sim terrorismo, explosões, guerra e poluição. É diferente do que a coisa natural ocorre. Teve uma enchente. Uma enchente é coisa geológica, né? Ó, eu estava vendo essa semana um vídeo de Lagoa Grande, aqui na Paraíba, ali perto de Guarabira. Não sei se vocês lembram, ou alguém já falou, que há um tempo atrás, tem quantos minutos? 15. Há um tempo atrás, estávamos uma barragem perto de Lagoa Grande, que eu esqueci o nome da barragem. Ela desabou de noite, destruiu uma boa parte da cidade de Lagoa Grande. Não sei se vocês já ouviram. Isso é no YouTube esses vídeos. Então, quer dizer, destruiu mesmo a cidade de Lagoa Grande, perto de Guarabira. E aí foi uma catástrofe. O homem quem criou a barragem. O homem é provocado pelo homem. Porque ele criou a barragem. A água não estava suportando mais, a barragem estava suportando a água. Automaticamente, de noite, as pessoas dormindo nas suas casas, a barragem se abriu, a água desceu, inundou um monte de casas. E aí foi um problema sobre Fantástico, Jornal Nacional, em vários jornais, por esses motivos, que foi uma bala mesmo, pessoas ajudando. Então, as coisas provocadas pelo homem, você observa que é diferente das coisas da natureza. É terror mesmo. O homem ele cria um avião achando que é para uma beleza, né? Vamos criar um avião para ajudar, tipo, a viajar, chegar rápido, com necessidades. Porque eu estou viajando para uma cidade lá do sul e eu chego lá em 1 hora, 2 horas. Antigamente, as pessoas chegavam 3 dias de ônibus. Hoje pega um avião, chega em 2 horas de viagem, sai da Paraíba e está indo no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, porém, o que acontece? As pessoas estão usando o avião para terrorismo. As pessoas estão pegando bombas, fazendo explosões. As pessoas estão se matando, fazendo guerra. As pessoas estão poluindo o ambiente. Então, isso são catástrofes provocadas pelo homem que tem que ser revistas, né? E aí tem uma matéria que eu achei interessante. Canberra, que mata cangurus para proteger o ecossistema. As autoridades de Canberra, a capital da Austrália, anunciaram hoje que estudam fazer massacres regulares e controlados de cangurus para controlar a população desse animal e proteger assim o ecossistema local. O plano que a ilha tem que ser discutido e aprovado recomenda que não haja mais de um canguru em cada 1,1 hectares. Adverte que a população de cangurus cinza, o mais comum, é a maior registrada na cidade nos últimos 100 anos. Então, a chefe da administração da capital assegurou que é necessário reduzir o número de animais para proteger alguns dos ecossistemas mais sensíveis a eles. A Organização da Defesa dos Animais já se manifestaram contra a iniciativa. Entre as cerca de 60 espécies de cangurus, as mais numerosas na Austrália são a cinza e a vermelha, que superam os 50 milhões de exemplos. Observe, esses marsupiais destroem os habitats de outras espécies em perigo de extinção, como lagartos, insetos, que levou as autoridades a querer controlar suas populações, especialmente em Canberra e no estado de Vitória. Só para você ver, está falando de 50 milhões de espécies de canguru. E aí eles estão querendo matar os cangurus. Aí tem outras entidades que já estão reivindicando. E para que vai ter os cangurus bichinhos? Só que aí nós temos que compreender. Será que muito cangurus numa cidade não atrapalha? Não atrapalha o ecossistema daquele ambiente? Daquele local? Daquele estado? Daquele país? Será que não? É uma reflexão. Será que tem muito sapo na lagoa? Será que não atrapalha o ecossistema? Ó, tem muito tipo carneiro ali dentro. Então, quer dizer, tem muito outro tipo de animais. Será que não vai atrapalhar? De uma forma ou de outra, se a gente começar a compreender isso, né? E a questão, uns exemplos para a gente discutir e dizer que muito obrigado.